Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num dos pensadores mais fascinantes e, olha, bem complexos da história americana, Jonathan Edwards. E para começar, já partimos de um quebra-cabeça, um mistério mesmo, que tem deixado estudiosos de cabelo em pé por séculos. É que Edwards foi interpretado de tantas maneiras diferentes e muitas vezes, assim, totalmente contraditórias. Aí que tá o X da questão, né? Como é que pode uma única pessoa ser descrita com todos esses rótulos que parecem não ter nada a ver um com o outro? Bom, a chave para a gente entender esse mistério todo tá numa metáfora. Uma metáfora bem poderosa, na verdade, a de uma sinfonia teológica. A ideia é a seguinte: em vez de olhar para toda a obra dele como se fosse uma coisa só, um único argumento, a gente precisa imaginar como se fosse uma sinfonia mesmo. E isso, olha, ilustra de um jeito genial, porque cada estudioso sai com uma impressão diferente. É como se cada um estivesse sentado num canto do teatro ouvindo só uma parte da música, sabe? O interessante é que essa sinfonia tem 5 partes, 5 seções da orquestra bem distintas, e cada uma delas representa uma ideia central do pensamento dele. Então, bora ouvir cada uma dessas sessões da orquestra teológica dele para a gente finalmente entender a música completa. Primeiro, temos os violinos. Eles são a melodia principal. Para Edwards, Deus é um ser que transborda a comunicação. E a beleza divina não é só uma característica de Deus, não. É a própria essência dele, o coração da sua natureza. Logo em seguida, entram as outras cordas, que simbolizam a participação humana. Porque para Edwards, a salvação não é algo passivo, que a gente só recebe e pronto. É um convite para participar, de forma voluntária e com alegria, dessa beleza de Deus. Aí vem os metais, e eles chegam com tudo, com uma pegada bem filosófica. A ideia aqui é que as nossas disposições, sabe? Aquilo que a gente ama, os nossos afetos mais profundos, é isso que no fim das contas define quem a gente é e o que a gente vai escolher. Depois, a gente ouve as madeiras. Elas introduzem o tema do voluntarismo teocêntrico. Parece complicado, mas é basicamente a reafirmação da soberania divina, a ideia de que a vontade de Deus é a força primordial que compõe e sustenta tudo. E lá no fundo, marcando o ritmo de tudo isso, está a percussão. Ela representa a ideia de que o universo inteiro é uma grande rede, onde tudo, absolutamente tudo, está interligado de forma harmoniosa pela vontade de Deus. Ok, mas como é que uma pessoa só conseguiu compor uma obra tão complexa assim? A resposta está no método de trabalho dele, que era único. É que o Edwards era o que a gente chama de pensador de sistema aberto. Isso quer dizer que ele não fechava uma ideia e passava para a próxima. Pelo contrário, ele estava sempre voltando, refinando, expandindo, conectando os pontos, em vez de botar as ideias numa caixinha e pronto. E o processo dele era uau, implacável. Ele chegava a passar mais de 12 horas por dia escrevendo, determinado a seguir cada fio de pensamento, cada ideia, até o fim, sem deixar ponta solta. E é importante lembrar que essa vida intelectual super intensa não acontecia no vácuo, né? Ela estava totalmente ligada a uma vida real, de ministério pastoral e bem no meio de uma época de profundas mudanças sociais. Bom, e para a gente fechar, vamos ver como essa visão sinfônica muda completamente a nossa forma de entender o legado de Edwards. A grande sacada é essa: o calvinismo dele, a filosofia da beleza, a mente científica, nada disso é contraditório. São só instrumentos diferentes, tocando juntos, em perfeita harmonia. Quando a gente olha por esse ângulo, o Edwards deixa de ser uma figura que divide e se torna uma ponte. Uma ponte única, aliás. As ideias dele conseguem conectar tradições que normalmente a gente vê como opostas, como o cristianismo oriental e ocidental, ou até o pensamento conservador e o liberal. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Será que a gente não está fazendo isso com outros grandes pensadores também? Ouvindo só uma nota, uma parte da música, quando na verdade existe uma sinfonia inteira esperando para ser descoberta?